Neste vídeo será abordada a técnica básica para a realização de curativo. Serão descritos os princípios básicos para curativo de feridas abertas e feridas operatórias. A pele é o maior órgão que reveste e delimita nosso corpo. Representa 15% do peso corporal e é composto de 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme, também conhecida como tecido subcutâneo. A pele é a primeira linha de defesa contra patógenos. Quando essa barreira é rompida, seja por trauma, cirurgia ou outros procedimentos invasivos, o corpo se torna vulnerável à invasão microbiana. As feridas podem ser classificadas quanto à causa, ao conteúdo microbiano, ao tipo de cicatrização, ao grau de abertura e ao tempo de duração. Quanto à causa, as feridas podem ser classificadas em cirúrgicas, são feridas provocadas intencionalmente mediante incisão, excisão ou punção. Traumáticas, que são feridas provocadas acidentalmente por agentes, os quais podem ser mecânicos, químicos ou físicos. Ulcerativa, quando há o impedimento do suprimento sanguíneo, por exemplo, nas úlceras por pressão, úlceras vasculares. Quanto ao conteúdo microbiano, pode ser classificadas como limpa, que consiste em feridas em condições assépticas, sem micro-organismos, em casos cirúrgicos, quando a cirurgia foi eletiva, fechada primariamente, não traumática e nem infectada, sem inflamação, não drenada, sem falha da técnica asséptica, sem penetração nos tratos respiratórios, gastrointestinal, genitourinário ou cavidade orofaríngea. Limpa contaminada, ferida com tempo inferior a 6 horas entre o trauma e o atendimento e sem contaminação significativa. Por exemplo, se a cirurgia ocorrer em penetração controlada dos tratos respiratório, gastrointestinal e genitourinário e sem contaminação natural do método. Caso de apendicectomia, sem necrose ou perfuração, quando há penetração em orofaringe, no trato biliar, na vagina sem evidências de infecção. E também quando em cirurgias limpas ocorrem falhas menores na técnica asséptica e presença de dreno. Contaminada, feridas ocorridas com tempo maior que 6 horas entre o trauma e o atendimento, sem sinal de infecção. Também pode ser considerada ferida contaminada quando a mesma esteja em contato com o trato respiratório, genitourinário ou com o trato gastrointestinal. Por exemplo, quando ocorre a contaminação grosseira da ferida cirúrgica a partir do trato gastrointestinal, quando há penetração em trato genitourinário ou trato biliar, na presença de infecção e falha maior na técnica séptica. E a infectada seriam feridas com presença de agente infeccioso no local e com evidência intensa reação inflamatória e destruição de tecidos. Por exemplo, quando há uma ferida traumática aberta, antiga, ou seja, por mais de 6 horas, tem a presença de tecidos desvitalizados, corpos estranhos, contaminação fecal e a presença de pus no sítio cirúrgico. Caracterizadas quanto ao tipo de cicatrização. Cicatrização por primeira intenção. Esse tipo de cicatrização ocorre na maioria das feridas com perda mínima de tecido, provocadas por instrumento cortante, o que permite que as bordas sejam aproximadas por sutura. Neste caso, o curativo passa a ter utilidade primordial a proteção ou absorção de exudação, caso exista. O curativo deve ser mantido limpo e seco e tão longo não haja secreções, este pode ser retirado mantendo assim a higiene local, com água e sabão. Para que este tipo de cicatrização ocorra, é preciso, além da perda mínima de tecido, a ausência de sinais de infecção, drenagem mínima e pouco edema. Geralmente resulta em lesão cicatricial quase imperceptível. De acordo com o DELEI 2008, o período de tempo necessário para a reconstrução do tecido depende do tipo e do tamanho da ferida, sendo que nas feridas fechadas, por primeira intenção, a cicatrização pode ser de aproximadamente 24 dias. Cicatrização por segunda intenção. Ocorre quando há perda e/ou dano excessivo de tecidos, como queimaduras ou infecção de lesão. Esse processo envolve uma produção de tecidos de granulação mais extensa para preencher o leito da ferida. Nesses casos, as bordas da ferida não podem ser aproximadas e o curativo é realizado para tratamento da lesão, sendo indispensável a manutenção do leito da ferida úmido para otimizar esse processo. A cicatrização por segunda intenção leva a mais tempo e, inevitavelmente, resulta em maior quantidade de tecido cicatricial. Quando a perda tecidual é muito grande, ela pode resultar em deformidade ou disfunções cicatriciais.
Em alguns casos, o enxerto pode ser necessário para auxiliar o fechamento completo. Cicatrização por terceira intenção. Também conhecida como primária retardada, acontece quando qualquer fator retarda o processo de cicatrização por primeira intenção, em geral, processos infecciosos. Então, passa a ser necessário deixar a lesão aberta para drenagem ou para conter possível infecção. Uma vez tratada, a ferida poderá ser suturada novamente. Para facilitar a compreensão acerca da cicatrização por terceira intenção, vou dar o seguinte exemplo. Em uma ferida abdominal, isso significa o fechamento por sutura do peritônio e fáscia, deixando a camada subcutânea aberta sem aproximação dos bordos. Algum material absorvente deve ser utilizado entre as duas margens da ferida, com o objetivo de reter a drenagem excessiva do exudato, não se esquecendo de que feridas abertas necessitam de umidade fisiológica. Uma vez reduzida a infecção, o cirurgião poderá fechar a ferida através de sutura ou outros meios. Quanto ao grau de abertura, as feridas podem ser classificadas em abertas, feridas em que há ruptura da pele, fechadas, feridas nas quais há lesão, mas não há ruptura da pele. Quanto ao tempo de duração, as feridas podem ser classificadas em agudas, quando são feridas recentes. De acordo com Kaufman e Elito, 2007, o período de cicatrização é de 5 a 7 dias. Vale ressaltar que este tempo é variável. Em uma ferida cirúrgica, por exemplo, este tempo não seria suficiente para uma cicatrização total. Este período seria suficiente apenas para restaurar planos superficiais da pele, necessitando de um maior tempo de cicatrização de todos os planos explorados. É de suma importância se considerar também as características clínicas do paciente para essa previsão. Crônicas, feridas que têm um tempo de cicatrização maior que o esperado devido à sua etiologia. Por exemplo, os pontos epiteliais de uma ferida cirúrgica podem ser retirados com 7 a 10 dias após o procedimento, pois nesse período espera-se ter ocorrido o reparo da lesão, que aguarda apenas a fase de maturação. No caso de ferida não apresentar a fase de regeneração na época esperada, havendo retardo, a ferida é encarada como crônica. Quando se tem uma ferida, deve-se realizar um curativo. Então, para saber a escolha adequada da cobertura, é essencial uma avaliação minuciosa da ferida e o estabelecimento de um diagnóstico de enfermagem acurado. Para tal avaliação, é importante levar em consideração as formas de classificação supracitadas. Curativo é o conjunto de cuidados dispensados a uma lesão ou úlcera, visando proporcionar segurança e conforto ao doente com o intuito de favorecer a cicatrização. A sistematização do tratamento de feridas ocorre por meio de ações simples que visam remover as barreiras que impedem ou retardam a cicatrização. Para a realização do curativo, é necessária atenção e conhecimento para a escolha do curativo mais adequado, de acordo com as características das feridas. Os objetivos gerais do curativo são: proporcionar conforto e higiene ao paciente, promover a cicatrização, proteger a ferida de mantê-la limpa, permitir a troca gasosa, diminuir a dor do paciente, remover o excesso de exudato, evitando maceração dos tecidos próximos e também possível proliferação de bactérias e infecção, fornecer isolamento térmico da ferida, evitar traumatismos na remoção de curativos anterior. Ou seja, devemos saber avaliar bem uma ferida para então fazermos o bom uso dos meios e recursos disponíveis. Agora será demonstrado um vídeo com as técnicas de curativo de ferida cirúrgica e ferida aberta, as quais foram citadas anteriormente. Curativo de ferida cirúrgica. Materiais a serem utilizados: pacote de curativo, gases, soro fisiológico 0,9%, fita adesiva esparadrapo ou micropore, luva estéreo. Quando não está disponível, o pacote de curativo pode ser utilizado apenas estas: touca cirúrgica, máscara cirúrgica, algodão e álcool para desinfecção do soro fisiológico, atadura e, por fim, a cuba rim. Na falta de saco plástico, colocar a cuba rim para evitar sujar o leito do paciente.
É de suma importância explicar ao paciente qual a técnica será realizada, bem como a necessidade do procedimento. Antes de iniciar a organização dos materiais, faça a higienização das mãos e logo em seguida pode dar início à técnica organizando os materiais. Abra o pacote de curativos com técnica asséptica. Abra o pacote de gases e coloque-a sobre o campo estéril. Organize o campo estéril e comece a fazer trouxinhas com as gases para facilitar no momento da realização do curativo. Faça a desinfecção do soro fisiológico com um algodão ou com álcool. Pegue gases e soro fisiológico 0,9%. Faça a antisepsia da ferida cirúrgica. A antisepsia é sempre feita iniciando a limpeza das áreas menos contaminadas para a área mais contaminada. Seque a ferida até a limpeza total da incisão. Seque bem a ferida cirúrgica. Organize as gases para fechar a ferida. Coloque-as de forma estéril em cima da ferida cirúrgica e oclua com micropore ou esparadrapo. Despreze os materiais descartáveis no lixo comum e no lixo estéril os materiais que tiveram contato com o paciente. Após esse primeiro momento, no segundo dia pós-operatório, reavaliar a ferida. Se a ferida estiver limpa e seca, deve abolir o curativo oclusivo, mantendo apenas a limpeza diária com água e sabão. Fazer evolução de feridas e anotações de materiais na papelada do paciente. Observação: ferida cirúrgica limpa. O curativo deve ser mantido fechado nas primeiras 24 horas após a cirurgia, monitorando seu aspecto, principalmente em relação a sangramentos. Após 24 horas, a incisão deve ser exposta e avaliada. Não ocorrendo exudato, realizar apenas a higienização com água e sabão e manter a ferida aberta. Em geral, ainda é necessária a realização de curativo, visto a presença de pequena exudação fisiológica. Agora que foi demonstrado como é feito o curativo de feridas cirúrgicas, irei demonstrar como se realiza o curativo de feridas abertas. Curativo de feridas abertas sem infecção. Feridas abertas sem infecção podem apresentar perda ou não de substâncias. Por estarem abertas, essas são altamente susceptíveis às contaminações exógenas. O curativo deve ser oclusivo e mantido limpo. O número de trocas está diretamente relacionado à quantidade de drenagem. No entanto, o excesso de trocas deve ser evitado a fim de não interferir no processo de cicatrização.
Para realizar tal procedimento, estarei utilizando o pacote de luvas estéreis no lugar de utilizar o pacote de curativos. Isso pode demonstrar que o curativo estéreo pode ser realizado de duas formas, utilizando o pacote de curativos ou o pacote de luvas estéreis. Abra o pacote de luva de forma estéreo. Este pacote será seu campo estéreo. Abra as gases no seu campo estéreo. Coloque a cuba RIM sobre a perna do paciente. Inicie a antisepsia de forma circular de dentro para fora e faça irrigação com soro fisiológico 0,9% para tirar o excesso de exudato. Seque ao redor da ferida e prepare para ocluí-la. Coloque as gases em cima da ferida. Analise qual tipo de tecido tem a ferida para saber qual tipo de cobertura irá utilizar e termine de ocluí-la com atadura e esparadrapo. Despreze os materiais descartáveis no lixo comum e no lixo estéril os materiais que tiveram contato com o paciente. Faça a evolução da ferida, as anotações de materiais no apelado do paciente e comunique ao paciente que o procedimento foi finalizado.